Companheiros do partido, companheiros alemães, eu vim até vocês por apenas algumas horas para evocar a lembrança de um dia. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a uma cervejaria em Munique, onde a história aconteceu. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma tentativa de assassinar Hitler quando ele estava no poder, no auge, em 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Hitler foi alvo de várias tentativas de assassinato durante a sua carreira político-militar. Esteve na mira de um caçador suíço e durante a guerra, militares como Stauffenberg ou Treschow tentaram assassinar Hitler, mas não foram bem-sucedidos. Mas a tentativa que mais se aproximou de liquidar o Führer foi planejada e executada por um homem só, um operário alemão, Georg Elser. Johann Georg Elser nasceu em 4 de janeiro de 1903, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Era o filho mais velho de uma família protestante. Depois que seus pais se separaram, ele foi criado por sua madrasta e desde jovem mostrou habilidade em trabalhos manuais, o que o levou a um aprendizado como marceneiro. Elser trabalhou em várias fábricas na região e usou suas habilidades para fabricar móveis e outros itens de madeira. E também trabalhou em uma fábrica de relógios, o que pode ter contribuído para a precisão do que ele planejou. Elser era descrito como um indivíduo reservado e um tanto solitário. Nunca se casou, mas teve relacionamentos. E teve uma filha a qual nunca chegou a conhecer. Ele também não era politicamente ativo no sentido convencional de participar e se filiar a partidos, mas tinha convicções fortes. Suas opiniões foram formadas pela observação das políticas repressivas e do impacto negativo do regime nazista sobre as condições de trabalho e a liberdade individual. A decisão de Elser de realizar o atentado foi aparentemente tomada de forma independente. Desiludido com as tentativas fracassadas de outros para mudar a situação política na Alemanha e percebendo o rumo perigoso que o país estava tomando sob Hitler, ele decidiu agir sozinho. Elser acreditava que a remoção de Hitler e alguns de seus principais aliados poderia evitar uma guerra iminente. No outono de 1938, quando a guerra na Europa só poderia ser evitada pelo Acordo de Munique, ele decidiu realizar um ataque explosivo para eliminar a liderança nazista. Elser era um homem muito meticuloso. Fez todo o planejamento pensando em cada detalhe. Em setembro de 1938, o carpinteiro treinado tinha certeza de que uma guerra mundial, iniciada pelos nazistas, era inevitável. Portanto, Elser decide matar as principais figuras do partido, Hitler, Goebbels e Göring, para salvar o povo alemão e o mundo inteiro. Enquanto começava o seu planejamento, a Segunda Guerra Mundial também começou, com o ataque alemão à Polônia em 1º de setembro de 1939, o que encorajou Georg Elser a ir avante no seu plano. O planejamento durou meses, e ele foi cumprindo cada etapa nesse processo. Para conseguir explosivos, arrumou um emprego na pedreira de Königsbrunn e foi subtraindo dia a dia uma pequena quantidade de explosivos. E a partir de agosto de 1939, foi morar em Munique para poder preparar a tentativa de assassinato. E achou o local ideal para isso, o Burger Braukeller, uma cervejaria onde todos os anos Hitler fazia um discurso, desde 1923, e era um evento esperado por todos. O evento era tradicional em celebração à tentativa de golpe de Hitler de 1923 na cervejaria em Munique. Elser passou a frequentar a cervejaria, se escondia
todas as noites na galeria do salão e se deixava trancar lá, sem ser notado, depois que o bar fechava. Em mais de 30 noites, entre agosto e novembro de 1939, ele conseguiu preparar a coluna estratégica no meio da cervejaria e acima do púlpito de onde Hitler discursava todos os anos. Elser utilizou seus conhecimentos adquiridos durante o período que trabalhou na fábrica de relógios para construir um mecanismo de temporizador preciso para a bomba. Já as suas habilidades como carpinteiro foram muito úteis, pois ele passou várias noites, ao longo de meses, escondido dentro da cervejaria, esculpindo um espaço no pilar atrás do púlpito na cervejaria, que era de madeira. Ele fez isso em segredo, mascarando o som de suas ferramentas com o barulho que vinha da cervejaria. Após cada sessão de trabalho, ele escondia cuidadosamente o espaço, o nicho escavado no pilar e limpava qualquer vestígio da sua presença. Como Georg Elser era focado nos detalhes, todo o planejamento foi preciso. A exatidão estava em cada passo que ele deu. Mas para que o atentado desse certo, era preciso que o outro lado, ou seja, Adolf Hitler, o alvo de seu atentado, também traçasse os seus passos com exatidão, o que não ocorreu. Na noite de 2 de novembro de 1939, Elser fixou os dispositivos explosivos na coluna e encheu a cavidade restante com explosivos e pólvora adicionais. Naqueles dias, os cartazes chamando a multidão para ouvir o discurso de Hitler, que seria transmitido nacionalmente, em um momento em que a Alemanha toda se unia, pois a guerra já havia começado, a invasão da Polônia já havia sido realizada e o país conquistado em conjunto com os soviéticos pelo pacto Ribbentrop-Molotov. A França e a Inglaterra haviam declarado guerra à Alemanha, mas poucos eventos militares, confrontos, batalhas haviam ocorrido. Era o momento em que se convenciona chamar de guerra de mentira. Portanto, o discurso de Hitler era muito aguardado, era um momento importante e decisivo na história da Alemanha. O discurso ocorreria no dia 8 de novembro. Na manhã do dia 6, Elser acertou os 2 relógios do dispositivo de ignição para a noite do dia 8 e partiu de Munique para a Suíça. O discurso de Hitler estava marcado para as 21 horas. Elser então programou a sua bomba para explodir às 21h20, ou seja, no auge do discurso do Führer, que sempre levava um bom tempo discursando. Quando Hitler chegou a Munique, Elser já estava alcançando a fronteira com a Suíça, mas aí as coisas começaram a dar errado. O dispositivo explosivo que Elser havia construído e plantado no local com tanto planejamento explodiu com precisão e conforme o planejado, às 9h20 no dia 8 de novembro de 1939, na cervejaria Burger Brau Keller, transformando o salão em um campo de escombros. Não só quebrou o pilar atrás do púlpito e seus arredores, mas também causou o colapso do teto. 8 pessoas morreram, 7 membros do braço armado do Partido Nazista e uma garçonete, e 63 pessoas ficaram feridas. Mas Adolf Hitler já tinha terminado o seu discurso, que começou mais cedo, e já havia saído do local com os representantes do partido e do seu governo. Nesse dia, cerca de 2.000 pessoas compareceram ao Burger Brau Keller, incluindo toda a liderança nazista, que se reuniu para comemorar o Putsch de Munique de 1923. Porém, devido à ameaça de nevoeiro para o seu voo de volta a Berlim, Hitler decidiu começar o discurso mais cedo e terminando mais cedo, cerca de 30 minutos antes. Ele e sua equipe deixaram o prédio exatos 13 minutos antes da explosão da bomba relógio de Georg. A bomba explodiu exatamente no horário planejado, mas o alvo principal escapou por um capricho do destino. Como foi tudo planejado com essa exatidão, Elser deixou o local muito antes e quando a bomba explodiu, ele estava na fronteira com a Suíça tentando atravessar para o outro lado, o que não conseguiu. Como já foi dito, Elser planejava ir para a Suíça e ele quase conseguiu. Na noite do atentado, ele tentou atravessar a fronteira,
na cidade de Constance, e para evitar levantar suspeitas, ele levava consigo apenas uma pequena mochila e ferramentas que poderiam ser justificadas pelo seu ofício como marceneiro. Elser foi detido pela polícia de fronteira alemã devido ao seu comportamento suspeito e ao horário incomum da tentativa de travessia, ou seja, logo após as 8 da noite, quando a bomba ainda não havia sido detonada em Munique. Os guardas encontraram itens em sua posse que levantaram mais suspeitas, incluindo uma grande quantia de dinheiro e esboços que pareciam relacionados a um dispositivo de temporização de explosivo. Quando a notícia da explosão em Munique chegou, as autoridades começaram a juntar as peças e suspeitar ainda mais de Elser. Durante os interrogatórios iniciais, ele negou o envolvimento, mas após a descoberta de provas que ligavam Elser ao local da explosão e após interrogatórios da Gestapo, ele confessou ter planejado e executado o atentado sozinho. E após a sua confissão, Elser foi levado para Berlim e encarcerado no campo de concentração de Sachsenhausen. Durante a guerra, ele foi mantido em isolamento e mais tarde transferido para o campo de Dachau. Elser foi mantido em cativeiro até quase o final da guerra. Em 9 de abril de 1945, à medida em que as forças aliadas se aproximavam, ele foi executado por ordem direta de Heinrich Himmler, numa clara tentativa de eliminar testemunhas e participantes de eventos significativos da era nazista. Quase todos os parentes de Georg Elser foram presos e foram levados para Berlim e interrogados detalhadamente pela Gestapo. Depois de algumas semanas, a Gestapo obriga os familiares a manterem silêncio absoluto e liberta a maioria deles da custódia. Todos os cidadãos de Königsbrunn são repetidamente interrogados pela polícia e questionados sobre Georg Elser. O proprietário da pedreira de quem Elser roubou os explosivos ficou preso no campo de concentração por mais de um ano. As irmãs de Elser também foram presas, junto com seus maridos e até filhos, mas depois foram liberados. No dia 9 de abril, a ordem de execução foi enviada por carta expressa de Berlim. O corpo de Elser foi queimado e suas cinzas espalhadas. Nenhum túmulo homenageia o homem que quase matou Hitler. Sua história de vida mostra que cada indivíduo é responsável pela política e pela história de seu povo. Elser reconheceu os sinais e perigos da época e não se deixou conformar pela propaganda política e pela mídia nazista. Ele preparou consistentemente sua tentativa de evitar a guerra, matando a liderança nazista. Mesmo após o fim da guerra, a família de Georg Elser nada soube sobre o seu destino. Ele não foi declarado morto até 1950. Durante muitos anos, até mesmo historiadores viram Georg Elser como um instrumento, um bode expiatório do Estado nazista e diminuíram seu papel. Somente nas décadas de 1980 e 1990 é que Elser foi devidamente homenageado, com a realização de um filme documentário, várias publicações e a criação do memorial Georg Elser em Königsbrunn, onde praças, ruas e escolas hoje levam seu nome. Hoje, ele é considerado o verdadeiro antagonista de Hitler e um dos oponentes mais consistentes da ditadura nazista. Esse atentado, que completou agora, no começo de novembro, 84 anos, entrou para a história da Alemanha. E quanto mais tempo passa do atentado, mais a historiografia alemã lembra o nome de Georg Elser. E vocês viram aí que várias homenagens foram feitas e estão sendo feitas atualmente a Elser. Mas a principal homenagem foi um filme lançado recentemente chamado Elser. No Brasil ele ganhou o título de 13 minutos, que foi o tempo que a ação precisava para ter sido coroada de êxito, ou seja, Hitler saiu do local, terminou seu discurso 13 minutos antes. O filme é bem interpretado, a história nos prende do começo ao fim, embora seja um tanto quanto chocante. Vale a pena conferir 13 minutos. Oliver Hirschbiegel, que dirigiu o filme A Queda, sobre a última semana da vida de Adolf Hitler, também fez um filme sobre Georg Elser, chamado 13 Minutos. O enredo do filme é contado a partir do ponto em que Elser é capturado logo após a explosão da bomba. A partir daí, durante o interrogatório pelos nazistas, a história vem em flashbacks, contando toda a trajetória de Elser. Ao adotar essa abordagem, o filme é capaz não apenas de contar um drama histórico, mas também de olhar para a Alemanha nazista nos anos que antecederam a guerra. O filme
trabalha no ponto de vista do quanto foi difícil contrariar o sistema nazista da época pelos cidadãos comuns, visto que todos os aspectos da vida eram voltados contra a desobediência ao Estado nazista. 13 Minutos é um filme muito bom exatamente por isso, pela combinação de uma história pouco conhecida com um cenário da Alemanha nazista raramente focado. Apropriadamente intitulado 13 Minutos, este filme mostra exatamente a probabilidade de ter sido este período de tempo, o tempo entre a saída de Hitler e a explosão da bomba, que permitiu que milhões e milhões de pessoas inocentes morressem durante o reinado sangrento de Hitler. É claro que 13 minutos fizeram o que poderia ter sido uma diferença que mudaria o mundo. Companheiros do partido, companheiros alemães, eu vim até vocês por apenas algumas horas para evocar a lembrança de um dia. E este filme está disponível para você assistir se é assinante do serviço de streaming da Amazon Prime Video. Assinando a Amazon Prime, você pode assistir, entre outros, o filme 13 Minutos, além de muitos outros filmes do catálogo da Amazon Prime, filmes de guerra muito interessantes. A assinatura do serviço da Amazon é bem barato e ao assinar você também ganha frete grátis em qualquer produto da Amazon. Você pode assinar o serviço da Amazon Prime Video no link aqui do canal. É só ir no texto da descrição da publicação desse vídeo e você, clicando, vai direto para contratar a assinatura do serviço da Amazon Prime. Vale muito a pena. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, dê o like, se inscreva no canal e também deixe o seu comentário. Aproveite e participe da promoção do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.